Você está ouvindo Conversas Corajosas. Esse é o episódio piloto da primeira temporada de Conversas Corajosas, um podcast criado entre duas amigas empresárias que querem encontrar outras mulheres empresárias, líderes, para se conectar e compartilhar um pouco de experiência real no mercado. Aqui a gente fala para mulheres que estão à frente de empresas, à frente de times, que têm questões sobre liderança, sobre gestão e também para pessoas que querem chegar em cargos de liderança. Então, se você é uma delas, fica aqui com a gente. Seja muito bem-vinda! Vamos falar um pouquinho sobre por que a gente criou esse podcast. Bom, Pode falar, amiga. esse podcast surgiu pela necessidade que a gente sentiu de conteúdos que falam com mulheres que são gestoras e estão em cargos de liderança. A gente conseguiu se encontrar muito por conta disso. Nós duas somos mulheres empresárias que estamos na liderança de times e a gente percebeu o quanto que é potencializador você conversar com outra mulher que está nesse cargo e que por vezes é um cargo que a gente se sente muito solitária, que a gente não tem com quem compartilhar certos dilemas, até porque são decisões muito estratégicas e questões muito sensíveis, por vezes, da empresa que você não vai poder falar ali com seu time ou compartilhar com alguma outra pessoa que você não tenha tanta confiança. E a maior parte dos conteúdos que a gente encontra hoje em dia de mulheres para outras mulheres falam bastante de gestão emocional, mas pouco ainda da questão mais pragmática que a gente precisa ter e as habilidades que a gente precisa ter para gerir uma empresa. Outro ponto que a gente sentiu nessa falta de representatividade é que a maioria dos assuntos relacionados à liderança são protagonizados por homens, então são homens ensinando homens, falando homens, palestrando homens, fazendo podcasts, e tinha muito pouco mulher, assim, né? Muito poucas. E as que têm mais conhecidas normalmente tangenciam o assunto ou muito para esse aspecto emocional, que é muito importante também, ou para aparência mesmo, assim, como que uma mulher líder deve se portar, como que ela deve ou não fazer, e a gente já tem tantos "tem que se portar de tal maneira" na vida, e a ideia de criar esse espaço é que a gente justamente conseguisse chegar em outros assuntos mais estratégicos, mais específicos, do dia a dia, de decisões, de caminhos, de desafios práticos mesmo, assim, né, resolutivos, para o dia a dia como uma líder, ou para quem quer ser uma líder. O que precisa fazer para chegar e como lidar nesse lugar que tem os seus pontos positivos, com certeza, mas também tem muitos desafios. É, vale ressaltar que você ter uma boa gestão emocional, você conseguir lidar com essas barreiras sociais, né, e culturais que colocam que uma mulher ela não é capaz de estar à frente de uma empresa, ou elas não têm as habilidades necessárias para estar num cargo de liderança, a gente ultrapassar essas limitações internas que a gente tem, isso é muito importante, com toda certeza, esses conteúdos são de muito valor. Só que tem uma hora que quando você se trabalha, faz uma boa gestão emocional, faz a terapia, tem o seu bom autoconhecimento, na hora que você está no cargo de liderança, na hora do vamos ver, quando você precisa contratar, quando você precisa demitir, quando você precisa ver se aquele time com aquela quantidade de projetos está gerando uma lucratividade para sua empresa, que você tem que fazer uma gestão de fluxo de caixa, como que você executa isso? Como que você também tem conversas corajosas com o seu time? E consegue trazer os pontos essenciais para liderar uma equipe de alta performance. Exatamente, exatamente. Então a nossa ideia é conseguir trazer essa conversa de uma forma muito transparente e autêntica do nosso jeito e sem romantizar também, porque é isso, a gente só passando pano na liderança, não, a gente não vai avançar na carreira realmente. E o que mais a gente tem visto são mulheres
com esse objetivo de avançar, de progredir, de crescer, então vamos se unir e fazer essa coisa funcionar, né. Bom, e os temas que a gente quer abordar aqui, a gente já foi falando um pouco ao longo dessa nossa introdução, que é justamente como você lidar com equipes, tomar decisões difíceis, gerenciar o dinheiro da sua empresa, conciliar a vida pessoal e profissional e muitas outras coisas que a gente também vai ir sentindo de acordo com essa troca que a gente vai estar tendo com vocês. Vocês podem ir nos trazendo temáticas, a gente vai colocar também as nossas redes sociais disponíveis e aí a gente vai vendo o quanto a gente consegue se aprofundar sobre isso. No primeiro momento vai ser questões mais gerais, mas a ideia é que a gente vai se aprofundando até em ferramentas que a gente pode estar utilizando, metodologias, enfim, para que a gente possa ir se aprofundando nesses assuntos bem práticos do dia a dia de uma liderança. Muito bom, é muito bom a gente poder conversar com outras mulheres, contar com espaços seguros, e normalmente a gente consegue ter uma escutativa entre mulheres, né. Então te convido também a compartilhar esse podcast com as amigas que empreendem, que estão abrindo uma empresa agora ou que já têm uma empresa, independente do tamanho, né, a gente, trabalha também de formas diferentes, tem times de tamanhos diferentes e independente do tamanho de ser uma equipe pequena ou uma equipe maior, mesmo assim a gestão e a liderança têm muitos pontos em comum, independente do tamanho. Então, quantas vezes eu falei independente do tamanho? Muitas, mas é para você fixar nessa cabeça que não importa se você tem um time pequeno ou se você quer montar o seu time no futuro, esse conhecimento ele vale. Então compartilhe esse podcast com as suas amigas. Agora a gente vai se apresentar, né. Sim, só queria colocar um ponto que se você não é uma empresária, mas está num cargo de liderança, a gente vai trazer muitos insights para vocês, porque tem inúmeros desafios também, que é de você ser uma liderança no meio corporativo e estar dentro de uma empresa, em grandes empresas. Então a gente também vai trazer conteúdos que vão ser muito valiosos para vocês. E já nos apresentando, vou iniciar aqui, porque eu sou a Bianca Segato e eu estou numa grande organização. Tenho a minha empresa, mas ela é associada a uma grande organização que é a maior assessoria de marketing e vendas do Brasil e da América Latina. Então, por isso, eu vou conseguir trazer bastante conteúdo nesse sentido para vocês. Hoje eu atuo como liderança e é o lugar, assim, que eu mais me encantei em estar. Eu já passei por todas as áreas de uma estrutura, né, de marketing digital. Eu comecei como copywriter, passei por web design, atendimento ao cliente, gestão de tráfego, até chegar num cargo de liderança tática dessas equipes. Então, eu lidero um time multidisciplinar, então ser uma liderança que lidera perfis muito diferentes exige capacidades distintas. E também eu sou sócia executiva da empresa que eu atuo hoje, então também tenho atuações a nível de gestão, nessa organização. Eu sou apaixonada por comunicação, one on ones, essa troca no um a um, tanto com os meus liderados quanto com as minhas amigas. É uma coisa que me encanta muito. Eu gosto muito de falar de gestão de negócios, falar sobre maneiras e estratégias que a gente pode crescer. A organização que eu trabalho fala muito sobre marketing de performance, então toda hora a gente está falando sobre vendas, como ter resultados, como bater metas. É realmente hardcore business na veia. É um dia a dia bem intenso. E esse é um pouco de mim. Aos poucos a gente vai compartilhando, vocês vão compreendendo. Eu sou um perfil super, sou muito criativa, mas ao mesmo tempo eu sou muito analítica, amo uma planilha, analisar resultados, estudos. Então, ao mesmo tempo que eu sou mega racional, eu também tenho uma sensibilidade para entender as sutilezas do que está acontecendo ali. Isso eu acredito que é uma potencialidade para me fazer ser uma boa liderança, é ter
conseguir dançar entre esses 2 polos, entre olhar para uma planilha, conseguir tirar os resultados ali, mas também ter essa sensibilidade de entender o momento certo. Perfeito, amei tua apresentação, arrasou amiga. Eu sou a Cassie Litanski, eu tenho uma empresa que também é de marketing e branding, tem um outro olhar e uma pegada diferente da empresa da Bianca. A gente é amigas há muitos anos, depois a gente entra no assunto. A minha empresa tem um foco exclusivamente em marcas que geram impacto socioambiental, então essas pautas, assim, que estão relacionadas a impacto social e ambiental no geral, me tocam muito como pessoa e eu busco trazer muito esse olhar para minha equipe e a forma como eu conduzo a minha liderança. Então, esse é um ponto que no dia a dia acaba sendo muito relevante, assim, o olhar para a saúde mental, o bem-estar das pessoas, o que que a gente pode fazer para tornar aquele ambiente melhor e, consequentemente, ter resultados melhores para todo mundo também. Eu comecei essa empresa do zero e fiz todas as funções, bem como a Bianca falou, me identifiquei muito nessa parte. Passei por todas as funções até conseguir delegar e construir uma equipe maravilhosa que me ajuda a tornar os planos reais. E hoje está mais realmente na parte de gestão. Ainda tenho muita uma pegada criativa. Eu sou muito criativa, na verdade, então ainda tenho algumas frentes criativas na empresa, mas cada vez mais nesse lugar de gestão e de liderança, de levar a empresa à frente também, expandindo esse mercado, me expandindo no mercado em si, mas conseguindo delegar muito mais e construir essa relação com as pessoas internamente, essa cultura, essa parte da cultura da empresa também me interessa muito. Também sou mãe, sou apaixonada por arte, cultura digital, e acho que esses pontos, assim, né, de ser mãe, ao mesmo tempo de ter uma empresa e de querer viver a minha vida e ter muitos hobbies, é um ponto muito marcante meu, assim, de conseguir e fazer com que tudo caiba na minha agenda. Eu acho que esse é um grande desafio da líder também, conseguir fazer com que ela caiba na própria agenda, e é uma coisa que a gente tem essa troca bastante, né, da gente se incentivar, enfim, melhorar na empresa para que a gente também tenha espaço para nós, né. Sim, porque para você ser uma excelente liderança, aqui a gente está falando com mulheres ambiciosas, então a gente quer estar lá e entregar realmente, eu gosto muito dessa palavra excelência, né, não num lugar de um perfeccionismo, mas num lugar de entregar algo que é excelente realmente. E para isso a gente precisa estar bem, a gente precisa estar com a nossa mente bem, com o nosso coração bem, né, com as nossas amizades nutridas, com a nossa casa tendo um aconchego, tendo uma paz, porque é o nosso lugar quentinho, né, às vezes depois de um dia mega com 52 informações, agitadíssimo. Eu sou uma pessoa que faz muitas reuniões, então muitas falas, muitas coisas. Eu chego em casa e fico no silêncio, no aconchego, então isso com certeza é muito importante. E eu até compartilhando um ponto que teve um momento, teve alguns anos que eu fiquei trabalhando loucamente, loucamente, porque eu decidi que eu ia me tornar sócia da empresa e que eu queria realmente chegar em outro nível profissional. Eu era a minha vida era o trabalho, basicamente isso. E aí eu conquistei tanto uma posição de liderança quanto a sociedade na empresa, e chegou num ponto, assim, que eu vi que eu só ia conseguir evoluir mais se eu trabalhasse os outros pilares da minha vida e fizesse com que eles evoluíssem também. Eu sempre tive essa base do autoconhecimento, enfim, mas todos os pilares, da nossa saúde física, alimentar, e Financeira, financeira, emocional. emocional e tudo mais, e o quanto que trabalhar isso foi, agregando também nesse posicionamento. Mas a gente conversa muito sobre isso, eu e a Cassie, né, sobre a gente ter esse equilíbrio, a gente puxa uma a outra nisso, tipo: "Amiga".
pelo menos vamos almoçar juntas, vamos fazer uma academia. Já na academia ajuda, alguma coisa a gente faz para seguir sempre nutrindo as nossas amizades, né. E aqui eu queria trazer também que a gente é amiga e ao mesmo tempo a gente é muito diferente nos nossos negócios, e é por isso também um dos motivos da gente ter escolhido o nome desse podcast de ser Conversas Corajosas, porque se vocês pararam um pouco na nossa apresentação, eu trabalho numa grande organização que tem uma cultura muito distinta da cultura da empresa da Castle, e é muito forte o quanto a gente consegue se auxiliar e o quanto, eh, trazer pontos de vistas distintos fazem com que a gente expanda. Então tem diversos pontos que eu tô indo por um caminho, e eu converso com a Cassie, ela me traz um apontamento e eu: "Nossa, realmente", e ao contrário também. Então, a gente conseguir conversar com pessoas que tenham posicionamentos diferentes também contribui muito para que a gente possa ter outras perspectivas e outras possibilidades, a gente não ficar fechado só no nosso mundinho, nas coisas que a gente acredita. E para o mundo dos negócios isso é muito importante. A gente precisa entender como que funciona a cabeça de outra empresária? Qual que é o tipo de pensamento, qual que é a estratégia que ela teve para crescer, para se posicionar de uma maneira distinta? Qual que é a estratégia que ela teve para crescer? Porque tem uma base que é semelhante, mas sempre tem um tempero que é único e que se a gente pega um pouquinho daquilo ali, a gente consegue crescer ainda mais. Perfeito, exatamente. Então, essa visão da complementaridade, né, das nossas diferenças, a gente tem muitas similaridades, a gente tem valores, muito parecidos na vida como um todo, perspectiva de vida e tudo mais, mas na nossa profissão, apesar da gente trabalhar num nicho parecido e ter uma abordagem completamente diferente, ainda assim, na própria execução do trabalho é diferente, porque tu tem um foco maior em performance, eu tenho um foco maior no posicionamento e não tanto na performance em si. Eh Essa experiência que a gente acaba trocando muito no offline, né, e que agora a gente quer trazer um pouco para cá, porque com certeza vai ajudar outras mulheres que vivem experiências diferentes das nossas, mas que podem, aprender e também agregar nas nossas experiências. É essa troca realmente, assim. E outra coisa que a gente sempre fala muito é desse ponto de vista de trocar para juntas a gente facilitar os caminhos, porque os homens fazem isso o tempo inteiro, né, eles sentam numa mesa para tomar um café, para tomar uma cerveja e perguntar: "Como é que tá o teu negócio? Que é a estratégia aquela que tu fez? Como é que tu lidou com isso? Tu demitiu tal pessoa? O que que aconteceu?". Então eles têm essas conversas abertamente, os empresários, né, trocam dados, informações sigilosas até, assim, muito abertamente, e é isso que faz com que eles, encontrem atalhos para economizar tempo e chegar em lugares que eles almejam, né. Então a gente também começou a fazer isso na nossa vida, com outras amigas também, assim, e percebeu que realmente isso funciona. É o networking, né, melhor que tem é realmente você ser transparente e saber ter conversas corajosas, então, também é essa a nossa intenção aqui. Agora sobre como vai funcionar o nosso podcast, a gente vai fazer alguns acordos aqui. A gente vai fazer por temporada, então essa é a primeira temporada, o primeiro episódio, quero muitos comentários, chuva de likes e tudo mais, se inscreva no canal, dê avaliação no Spotify e tudo mais. Já falando também os nossos arrobas no Instagram, né, o meu é Cassie Litanski e o teu? O meu é Bianca_Segato. Vai lá e segue a gente, comenta o que que você achou do episódio também pra gente saber, que a gente quer muito ter esse feedback, né. E a nossa intenção aqui é fazer um podcast sem cortes, ou seja, tudo que for dito vai ficar dito e seja o que Deus quiser. A vida é sem cortes, né, e é um exercício,
Você que já está numa posição de liderança, você sabe que aquela reunião com seu cliente, aquela reunião com seu liderado, ela é sem cortes. E o saia justa, que é aquela situação desafiadora, ela vem e você tem que estar preparada para ela e vai ser sem cortes também. Então, assim, é bastante do nosso dia a dia para a conversa ficar mais fluida. A gente está em constante processo de aprendizagem, então a gente quer muito ouvir vocês, ver os assuntos que vocês querem que a gente fale, que vocês quais que são as dificuldades em gerir uma empresa, estar num cargo de liderança. E também a gente vai estar sempre aberto para feedbacks, né, porque conversas corajosas é sobre isso, né, pontos de melhoria, mas a gente está aqui começando com o que a gente tem, no momento que a gente pode, e é agora, e vamos lá, porque também tem um ponto que tem um livro muito bom que ele tá ali, que é o Faça Acontecer, que fala que muitas mulheres elas esperam estar perfeitamente prontas, terem feito todos os cursos possíveis, terem estudado para elas terem a certeza de que elas conseguem fazer aquilo. Meu bem, isso nunca vai acontecer. Se você esperar que isso aconteça, não vai acontecer. A posição de liderança que eu consegui assumir veio num momento em que abriu aquela porta e eu tinha uma base, não estava pronta, eu tinha uma base e eu falei: "Eu vou", porque eu queria isso, eu queria ir para uma posição de liderança, porque eu já estava estudando sobre aquilo, já tinha tido algumas experiências e pela minha análise corpo pela minha análise comportamental, eu percebia que num cargo de liderança eu ia conseguir realmente entrar num estado de flow que tanto falam, né. E eu queria sair tanto dessa parte operacional que pra mim era tinha aspectos muito desafiadores. E eu agarrei aquilo, aquela oportunidade, e a partir disso eu fui me aprimorando no próprio jogo. Então é aquele momento que fala pra você sair da plateia e entrar pra arena, parar de assistir e começar a jogar, e aí você vai buscando recursos, você vai buscando contato, você vai fazendo curso, você vai se aprimorando, você vai errar muito no caminho, mas com isso também você vai aprender e você vai ir acertando. Então não espere, não espere, tome o lugar que você quer, tome a frente, faça, porque é aí que você vai ter repertório para conseguir compartilhar algo com alguém. Então, eu já tenho no marketing digital, né, são mais de 6 anos trabalhando com marketing de performance, e hoje eu estou aqui falando com você sobre isso com segurança. Mas eu precisei começar a fazer isso com um pouco que eu tinha. E a Cassie também, eu conheço a trajetória dela, ela começou com o que ela tinha e foi fazendo, e hoje é uma empresária que muitas mulheres admiram. Então comece, comece, e se você quer chegar num cargo de liderança, se você quer ter o seu negócio, se você quer ter um time, vai, não espere mais. Exatamente, eu me lembrei a primeira vez que eu contratei alguém, né, e eu não estava pronta para aquilo. Eu não estava pronta, mas eu precisava muito de ajuda, eu estava sobrecarregada, e eu tomei a coragem, comecei a pesquisar, contratei, e as pessoas que eu contratei naquela época estão comigo até hoje, já fazem muitos anos. Então, é isso, a gente tem que realmente ter coragem, não estamos aqui para isso, gente, para ter coragem é por causa disso. Líderes são corajosos, precisam ser mesmo quando não estão preparadas, então é isso. É, é engraçado que tu falou que lembra a primeira vez que eu contratar alguém. Pra mim foi muito marcante a primeira vez que eu tive que demitir alguém, porque eu já estava numa companhia que, já tinha, as pessoas ali, e eu entrei para aquele time, e você tem que, né, tinha algumas pessoas ali que estavam sob a minha liderança e que eu não tinha contratado aquelas pessoas, e fui implementando diversas metodologias ali de acompanhamento de performance e tudo mais.
E tão importante quando você contratar as pessoas certas é você demitir as pessoas que não estão alinhadas com a cultura ou que não estão entregando aquele resultado e você vê que aquilo não vai mudar. Então, é um mega desafio, eu acredito que a gente pode ter um podcast É, só sobre só isso, um episódio só só sobre sobre isso, demissão tem que ter. mas eu percebo que é um grande desafio, assim, para muitas mulheres esse fato de você demitir, esse fato de você dar feedbacks incisivos, porque tem aquela vozinha lá no fundo dizendo que a gente tem que agradar todo mundo, e que as pessoas e sempre as pessoas esperam que você esteja agradando, independente se você está liderando uma mulher, se você está liderando um homem, esperam que você vai ser doce, que você vai ser gentil, que você vai acolher, e a gente tá no game. Eu sou doce, sou muito gentil ali quando a gente tá num jantar e tudo mais, mas na hora que a gente tá colocando uma estratégia em prática, que temos prazos, temos entregáveis, a empresa tá dependendo daquilo, porque o meu trabalho, a gente trabalha com vendas, né, e a vendas é o oxigênio de qualquer empresa. Se a empresa não tá vendendo, a empresa pode morrer. Aí eu vou querer ser, né, eu preciso ser prática naquele momento. Então, muitas vezes a gente lida de uma maneira errônea, só que É, como chega um se tu ponto que fosse se grossa por ser prática. Essa é uma coisa muito importante de quebrar sendo mulher, sobre sermos mais práticas, sem se sentir culpada. E deixar isso claro para as pessoas, né, deixar isso bem na mesa, assim. É assim que funciona e tá tudo certo, ninguém tá de cara com ninguém, mas a coisa precisa funcionar, gente. e você vai ajustando, você encontra as pessoas certas. Às vezes, realmente, a Cassie ele teve a experiência de estar com muitas pessoas que estão até hoje. Eu tive a experiência que eu tive que desligar pessoas realmente e achar as pessoas que iam encaixar. E tive muitas experiências positivas no sentido de entender que aquela pessoa não estava encaixando ali, né? Por vezes, não por ela não ser uma boa profissional, mas por algum impasse. Às vezes tinha gente que realmente não estavam entregando ali, não sei se entregam em outros lugares, mas não estavam entregando. Tem diversos pontos para que levam ao desligamento, mas tem a hora que você encontra o time e ele flui. E aí você pensa: "Nossa, realmente era isso". Então, hoje estou com um time ali que flui, que a gente consegue ser super sincero um com os outros, tá todo mundo junto, pega junto, vamos resolver, vamos fazer, sem ter que ficar assim, né. Então não, gente, pega junto, cada um sabe o que tem que fazer, pega orientação, estamos juntos. Então, tem bastante coisa aí pra gente conversar sobre senioridade de profissionais e tudo mais. É bastante assunto aí. Muita coisa, gente. Mas é isso, tá? Manda lá o comentário pra gente no nosso perfil, no YouTube, a gente vai postar esse vídeo no YouTube, então talvez você esteja vendo, e também a gente vai colocar no Spotify, então você talvez esteja ouvindo. Independente da plataforma, segue, comenta, faz aí a interação acontecer, porque isso é muito importante para que a gente consiga chegar em mais mulheres e também que a gente entenda que isso está agradando você. Que daí, nesse caso, a gente quer agradar um pouquinho, né? Não, eu não uso a palavra agradar. A Se gente quer conectar. a gente eu estou aqui a serviço. Então eu estou servindo, porque eu quero, o meu desejo, a minha ambição é que cada vez mais tenham mulheres em cargos de liderança, em cargos de influência, que tenham as suas empresas, que estejam tomando decisões e cada vez elas impactem um maior número de pessoas. E essa é a maneira que a gente encontrou para impactar um maior número de pessoas, de mulheres, para que a gente realmente tenha mais força. A gente precisa de mais mulheres nesses cargos, mais mulheres com potência e com poder. E no meio que a gente vive hoje, a gente ter dinheiro significa ter poder, e para a gente crescer, a gente precisa conseguir liderar outras pessoas. A gente sozinha, a gente avança muito pouco. Então, estamos aqui a serviço para auxiliar vocês e, gente, para vocês crescerem, vocês precisam perguntar.
pergunta para a pessoa que está do seu lado, para pessoa que você tem acesso, pergunta pra gente está aberto aqui, então pergunta, manda mensagem, porque a gente vai poder auxiliar vocês. Por vezes vocês vão ter que pagar uma mentoria aí que é caríssimas, com um ponto que vocês podiam trazer aqui, uma dúvida, uma pergunta pra gente, a gente pode esclarecer e te ajudar, porque a gente quer ajudar vocês. Isso, exatamente. E tu falou num ponto muito importante para a gente fechar, da presença de mulheres nos cargos de poder e decisão, que são cargos de liderança. Cargos de liderança são cargos de decisão. E as mulheres são as protagonistas da mudança, da transformação em qualquer lugar que esteja falando de regeneração, de transformação, de impacto, a maioria são mulheres. Cadê essas mulheres na liderança? Lideranças conscientes, né. Gente, se eu quantas vezes, quantos exemplos que a gente tem de lideranças que são completamente inconscientes, que não têm noção do impacto que estão gerando no dia a dia e na vida daquelas pessoas. A gente a todos nós, né, somos trabalhadores, então a gente está ali trabalhando e a gente passa muitas horas trabalhando. Então a gente poder ter cada vez mais lideranças conscientes do impacto que estão gerando na vida, no dia a dia das pessoas que estão trabalhando juntos, das pessoas para as quais a gente está prestando serviços, é muito importante, faz muita diferença na nossa qualidade de vida, no nosso potencial de crescimento, no nosso equilíbrio em tudo. Exatamente. Então é isso, a gente conta com vocês, estaremos aqui no próximo episódio compartilhando os próximos temas. É isso. Beijos, Beijos, até mais. até mais!